Olá, eu sou Ana Clara Marques, especialista em clima com foco no setor elétrico, e esse é o Clima Tempo Conexões, mudanças climáticas e o futuro da energia. Hoje falamos sobre energia eólica, uma das principais fontes renováveis do Brasil. No Nordeste, onde os ventos são um recurso valioso, a variabilidade climática e os eventos extremos trazem desafios para a previsibilidade e operações nos parques eólicos. Para essa conversa, recebo Ângelo Ribeiro, da Ecoenergia, para discutir como o setor tem se adaptado e como a meteorologia pode ser uma aliada na eficiência e segurança da geração. Ângelo, muito obrigada por aceitar nosso convite em participar com a gente aqui hoje. Para começar, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua trajetória no setor elétrico e também na Ecoenergia. Legal, Ana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência e conhecimento em relação à energia eólica. Bem, como você já sabe, eu sou da Terra da Luz, de Fortaleza, cearense. Tenho formação em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Ceará e, posteriormente, fiz duas especializações, uma em MBA executivo, em liderança e gestão empresarial, e uma outra recentemente de Data Science e Analytics pela USP. E recentemente concluí uma especialização em Machine Learning pela Universidade de Stanford. Então, o meu interesse pela energia eólica começou desde a época da faculdade, acompanhando os primeiros leilões de energia envolvendo a energia eólica. E desde lá me apaixonei pela energia eólica, tenho estudado bastante. E assim que me formei, entrei numa empresa de projetos de energia eólica e solar, mais especificamente na área de medições anemométricas. Então, fui trabalhar com medições do recurso eólico, estudo do recurso eólico, análise dos dados, isso como trainee e posteriormente analista. Isso ocorreu aproximadamente lá em 2012. Então, de lá para cá são 12 anos aí no mercado de energia eólica e solar. E em 2017 recebi o convite da Ecoenergia para vir para São Paulo para ser o responsável da engenharia de operação e manutenção de torres anemométricas. A empresa até então tinha apenas 3 meses de vida, era praticamente uma startup. Cheguei aqui em maio de 2017 e a missão era implantar processos e também fazer aí um catch-up dos processos das estações anemométricas. Então, seria implantar os procedimentos e processos das estações anemométricas, cuidar da operação, da manutenção, enviar esses dados para a EPE e também das estações dos projetos. Então, dos projetos Greenfield, no caso. E desde então, já vai fazer 8 anos que eu estou na Ecoenergia. Em 2022, fiz uma transição dentro da própria empresa, recebi um convite para ir atuar junto com o time de performance. E hoje estou na cadeira de especialista de performance. Que bacana! Tem tudo a ver com meteorologia. Você falou de torres anemométricas, tem todo esse fit, né? Tem a ver com a medição do vento. Então, essas torres, até para perguntar para você, elas têm esse foco na medição em si do vento, mas elas são estações completas também? Elas medem só vento, também medem umidade, temperatura? Sim, boa pergunta. A EPE, que é a empresa de pesquisa energética, ela traz uma série de requisitos para as estações dos parques que venderam energia no mercado regulado, no ACR. E esses requisitos dizem o seguinte: eu preciso ter pelo menos 3 anemômetros, 2 wind vanes, que são sensores que medem a direção do vento, um sensor de temperatura, um de umidade e um de pressão. Alinhado a isso, eu tenho o cérebro da estação, que é o datalog, ele que processa os sinais elétricos dos sensores e transforma em variáveis físicas que a gente consegue entender e analisar essas variáveis. Então, elas são muito importantes, ela tem esses requisitos. Já no mercado livre, não há essa obrigatoriedade. Porém, é importante mencionar que tanto no mercado livre quanto no mercado cativo é necessário enviar esses dados para o Operador Nacional do Sistema, o ONS. Então, é essencial a gente ter essas estações nos parques, porque, no nosso ponto de vista, é a medição mais assertiva e precisa do vento. Então, novamente, a estação mede a velocidade do vento, a direção, pressão, temperatura e umidade. Em algumas estações, elas têm até pluviômetro, que mede a precipitação. Entendi. Então, são estações não são super completas, mas elas têm a maior parte de variáveis importantes para a gente entender até a meteorologia. É interessante pensar que nos parques em si a gente tem mais informação do que só o vento, né? Então a gente está preocupado com mais informação do que só o vento. Se a umidade também impacta nas próprias pás, né? Nas próprias torres, na própria aerogerador, entender como é que está o clima como um todo
no parque, não só o vento, né? O vento foi mais fraco, foi mais forte, mas como é que isso se correlaciona com a pressão da região, como é que se correlaciona com a temperatura da região, como é que se relaciona com outras variáveis também. Então é legal saber que não é só o vento pelo vento, né? A gente está sabendo também informações mais completas da área dos parques também. Legal. Ângelo, sabemos que as condições meteorológicas são determinantes para o desempenho dos parques eólicos, especialmente na região Nordeste. Você poderia compartilhar com a gente exemplos de alterações no regime de vento e eventos climáticos extremos que têm impactado as operações ou planejamento da geração de energia eólica na região? Sim, aqui, Ana, eu acho que é importante a gente pontuar alguns conceitos para o ouvinte. Primeiro, mudanças climáticas, né? O que viria a ser mudanças climáticas? Então, vamos lá, vamos tentar conceituar o que viria a ser mudanças climáticas, as tão faladas mudanças climáticas. Bem, mudança climática diz respeito à alteração no padrão da climatologia, tá, do planeta, e essas alterações, elas são de longo prazo, ela pode ser de alguns anos como de milhares de anos. E isso se caracteriza a mudança climática. E ela tem uma causa tanto natural quanto antropogênica, ou seja, uma intervenção humana. As naturais, a gente sabe que pode acontecer vulcões, acontecer qualquer tipo de eventos que podem trazer essa mudança. Por parte humana, nós sabemos que há emissões de gases de efeito estufa e desde a Revolução Industrial isso tem acelerado um pouco, né? Para a gente ter uma ideia, o ano de 2024 foi o ano mais quente da história, superando o até então ano mais quente de 2023. Então, nós temos dados e é fato que o planeta está se aquecendo. Então, tendo isto em mente, esse cenário de mudanças climáticas, obviamente que ele vai impactar nos parques eólicos. E aí eu estava pensando que os parques eólicos eles são uma parte do problema e da solução. Por quê? Em primeiro lugar, eles são impactados pelas mudanças climáticas, ou seja, anteriormente eu fiz um estudo de expectativa de geração de energia para 20 anos, normalmente é o tempo dos contratos de venda e compra de energia, e essas expectativas às vezes não são tão precisas dadas as variações ocasionadas pela mudança climática. Tendo isso em mente, isso tem impactado, de certa forma, a geração. Por outro lado, a energia eólica faz parte da solução. Nesse contexto de transição energética, a energia eólica, que é uma energia limpa, ela vem, quanto mais investimento nelas, ela vem para trazer essa redução dos impactos das mudanças climáticas no planeta. Ou seja, ao mesmo tempo que ela é impactada, ela também faz parte da solução. Isso também é aplicado à energia solar. Tá, nesse contexto, ela é impactada, mas também faz parte da solução. E é legal pensar em planejamento, a gente sempre comenta isso em meteorologia, sobre como que o passado, a gente pensa no clima, quando a Organização Meteorológica Mundial define clima, é um período de 30 anos consecutivos, para a gente entender como é que é o padrão de chuva, de ventos, temperatura de alguma região específica. E quando a gente planeja alguma coisa para os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente costuma ter como base o clima atual, que aconteceu nesses últimos 20, 30 anos, que a gente tem de registro, para conseguir extrapolar isso para frente. Como o planeta ele vem aquecendo cada vez mais e mais de forma mais acelerada, né? Você comentou, 2024 foi o ano mais quente no mundo e foi no Brasil também, nosso registro também foi o ano mais quente registrado no Brasil com dados do IMET. A gente observa que esse padrão do passado já não corresponde mais a como vem acontecendo o nosso presente e ainda mais como vai ser o nosso futuro. Então, se a gente ficar também só com o dado do passado para a gente ver como é que vai ser a próxima década, os próximos 30, 40, 50 anos, a gente pode perder, né, alguma coisa nesse meio do caminho. Então, pensar realmente que as estruturas que são feitas para as próximas décadas, elas não podem tomar como base só o que a gente já aconteceu, o que a gente já teve de registro apenas. Uhum. Elas têm que tomar como base a própria projeção, o que a gente tem de mais recente, o que a gente tem de mais atualizado, de uma matemática que é complexa, mas que é o que a gente tem de melhor para esse planejamento de longo prazo. Senão a gente vai estar sempre correndo, né, atrás desse prejuízo, correndo atrás de... Tá acontecendo uma coisa que nunca aconteceu. Então a gente tem que sempre ficar indo atrás, né, do clima que está cada vez mudando mais. Vocês têm essa visão também dentro da Ecoenergia, desse sentimento de que o planejamento em si feito há, não sei, 10, 15 anos, que isso vem se alterando cada vez mais e cada vez mais rápido também? Sim, boa provocação. Primeiro, a gente tem que observar os dados. Eu acho que
Eu aprendi que os dados contam uma história. Então, primeiro fator a observar, a qualidade dos dados. Como era a qualidade dos dados há 20, 30 anos atrás? Como era a precisão da medição das variáveis? Como era a precisão dos modelos? O quanto nós tínhamos de capacidade computacional para rodar esses modelos de 20 a 30 anos atrás? E sim, a Ecoenergia ela está bastante atenta nesse tema de mudanças climáticas, ela está atenta ao quanto isso tem impactado os seus parques, a geração eólica e a solar, e a gente também está bastante atento nas novas tecnologias de monitoramento, os novos modelos, e também na questão da capacidade computacional. Como eu posso unir a minha capacidade computacional com o processamento dos dados. Então, sim, nós somos bastante atentos e é um tema bastante relevante. Essa parte da capacidade computacional, isso foi uma coisa que também revolucionou a própria meteorologia. Porque o pai do caos, quem inventou a teoria do caos, é um meteorologista. Isso veio para falar da atmosfera, de como que uma variação pequena na condição inicial provoca para a gente daqui a 7 dias, 10 dias, uma previsão completamente diferente. Uma pequena modificação no ponto inicial traz um cenário que é completamente caótico, né? No fundo. Quando a gente tem essa condição, essa possibilidade de uma capacidade computacional muito forte, a gente consegue fazer cenários praticamente infinitos. A gente consegue abrir esse leque de previsões, alterando às vezes um pouquinho a condição inicial, mexendo um pouquinho nela, para a gente abrir um leque de possibilidades de, então, para onde a previsão ela pode se encaminhar e quais são os cenários mais prováveis para onde ela vai tender. Então, você falou de capacidade computacional, isso tem tudo a ver com meteorologia. Isso foi uma revolução que a gente viu no setor, na nossa área especificamente, e que tem um potencial muito grande para isso ainda melhorar muito no futuro. Ainda mais pensando em inteligência artificial também, né? Entrando nesse tema também. Sim. Isso tudo pode ser uma ferramenta que a gente utiliza para sempre tá caminhando, né? Sim. Tentando melhorar essa... A própria computação quântica. Então, se a gente for observar, a gente tem visto as empresas investindo pesado neste tema, e eu creio que em breve espaço de tempo, no futuro bem próximo, a gente vai ver a computação quântica atuando em várias frentes, em vários mercados, e também no mercado de energia. Sim. Eu creio que vai ajudar bastante nessa questão da capacidade para rodar os modelos, trazer modelos mais precisos, mais rápidos, e isso vai ser bem interessante. Eu estou olhando com ansiedade, com expectativa para esse futuro que eu espero que seja bem próximo. Vai ser uma revolução. Vai ser uma revolução para todos os mercados, para o setor elétrico, para a meteorologia, acho que para a mobilidade social, essa também estou com muita expectativa. A gente está junto essa expectativa aqui de como que vai ser esse futuro, realmente. Também fico acompanhando, né, o que está acontecendo, é bem... dá esse sentimento de, né, a gente está à beira de uma nova revolução. Como foi a Revolução Industrial, como foi a revolução da computação em si, essa é uma nova fronteira que a gente está se aproximando aí. Perfeito. Estudos mostram, inclusive, que a inteligência artificial ela é comparável ou até maior do que a revolução da internet. Então, de novo, a Ecoenergia ela está bastante atenta às tendências do mercado. Nós do time da performance da Ecoenergia, todos somos engenheiros e estamos sempre buscando nos qualificar e nos atualizar quanto ao tema. Prova disso que eu mencionei, que eu fiz recentemente uma especialização de Machine Learning pela Stanford University. Então, a gente sempre busca trazer o que há de mais novo e moderno no mercado para poder aplicar soluções dos problemas que nós temos na companhia. A gente gosta bastante de utilizar ferramentas de programação, tais como o Python, nós temos um banco de dados robusto, trabalhamos com SQL, porque nós gostamos de desenvolver ferramentas internas que possam elucidar e trazer soluções a esses problemas e demandas que têm aparecido. É legal pensar essa parte até quando a gente pensa em meteorologia ou planejamento, tem tudo a ver com dados, né? Perfeito. Falando de dados de qualidade, quanto que eles são confiáveis, os dados que a gente tem, né, de 20, 30 anos, e até os dados que não são confiáveis, a gente não tem. A gente, às vezes, falta um dado, mesmo que de baixa confiabilidade, né? No Brasil, a gente tem regiões que são densamente povoadas e que também tem muita estação meteorológica implantada, como São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Paraná também. Mas tem outras áreas em que não tem estação meteorológica, não tem dado. Você não tem a informação de qual a temperatura, se choveu, se não choveu, de qual é a pressão. E esse gap de informação que a gente tem hoje, ele causa impacto
na previsão em si e no planejamento em si. Porque o tempo que está acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo, uma onda de calor, uma chuva muito forte, essa condição inicial para o modelo ser rodado e dar essa previsão, ele não vem só com o dado inicial de São Paulo, ele vem com o dado inicial do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Sim. Então, se falta pra gente algum dado de uma região remota, que pra gente é remota, né? No interior de Rondônia, alguma região lá no interior do Pará, isso faz falta pra gente. Esse dado, ele faz falta pra gente hoje. E o dado que não está sendo medido hoje, ele está sendo perdido. Quando que a gente vai começar a instalar uma estação para ela ter 30 anos de dados, para representar o clima daquela região, para depois a gente extrapolar isso e entender um planejamento mais para o futuro, né? Então, sempre que a gente pensa em dados e dados de qualidade, a gente vê que ainda tem um gap muito grande. A gente tem regiões que tem muita estação e regiões que não tem. Um dado que nunca mais vai voltar, um dado que nunca vai ser analisado, né? É até uma tristeza, né? Ele nunca vai ser analisado porque a gente não tem, ele foi perdido. Isso ainda é uma dor muito grande em meteorologia e que eu sei que impacta o setor. Até esse padrão de vento. Quando a gente pensa na parte do regime de ventos da região Nordeste, a gente tem passado por alguns anos muito ruins. 2021, 22, 23 foram anos em que o vento ficou muito abaixo da média. Mas sem uma qualidade boa dos dados, sem ter 30 anos de dados, como é que a gente sabe se esse é um ciclo? Se esse é um ciclo de 5 anos que vai parar? Se é um ciclo de 10 anos que vai voltar? Se é um ciclo de 15 anos? É um ciclo? A gente não sabe, a gente não tem essa informação com tanta precisão. E quanto mais dados a gente tem, mais a gente consegue realmente responder, ter resposta e fazer um planejamento mais assertivo nesse sentido. Sim. Eu sei que, como a gente tem que construir em si a infraestrutura e os parques, são utilizados dados de um tempo menor, às vezes 2 anos, 5 anos, né? Um período um pouquinho mais curto. Como é que vocês lidam com esse déficit de dados realmente que a gente tem para conseguir fazer planejamento de curto e até de longo prazo? Tá, excelente pergunta. Então, dando alguns passos atrás. Primeiro, a gente precisa instalar estações de medição imagina que só há um terreno, não há nada, a gente chama de um projeto Greenfield, que a gente está pensando em desenvolver um projeto eólico ali. Então é necessário fazer o monitoramento do recurso, como você mencionou. A gente precisa ter, primeiro, instalações robustas e de qualidade de estações anemométricas. Eu preciso garantir que os sensores estão medindo o recurso de maneira correta, os parâmetros de calibração estão bem colocados no data log, ou seja, eu preciso ter uma equipe experiente e qualificada para instalar as estações. Porém, antes disso, um time de performance ou um engenheiro de energia ou de projetos, ele vai dizer onde alocar essas estações. Uma vez alocando as estações e dizendo a quantidade, e isso vai para uma decisão gerencial para dizer se vai colocar todas ou não. Afinal de contas, é um risco. Eu estou colocando uma estação para medir o recurso, mas eu não sei se esse projeto ele irá para frente ou não. Se ele irá vingar ou não. E a estação também custa dinheiro. Sim, hoje, para vocês terem uma ideia, uma estação completa aí de 120 metros com todos os sensores, ela está girando em torno de R$500 mil, R$500 mil, uma estação, dependendo de onde vai ser instalada. E a manutenção dela corre Existe direto. a manutenção, certo? Existe a questão da qualificação do trabalho em altura. Eu já subi numa estação de 120 metros. É como você subir num prédio altíssimo do lado de fora. Então, assim, exige bastante treinamento, prática, um certo preparo físico. É bem desafiador. Então, eu admiro esses profissionais que fazem trabalho em altura, porque eu sei como é que é. Mas é necessário garantir a qualidade da medição. Eu preciso instalar um sensor bem instalado, garantir que o parâmetro de calibração daquele sensor está colocado adequadamente no data log, para aí sim eu ter os dados de qualidade que você mencionou. Eu tendo um dado de qualidade, eu vou começar a tratar esses dados e também verificar que filtros ou que aplicações de técnicas eu vou utilizar para fazer um preenchimento de dados faltantes, um fill gap, certo? Então, eu preciso ter todo esse processamento de dados e, a partir daí, eu preciso medir de 2 a 3 anos, fazendo manutenções e garantindo que esteja de qualidade. Tendo essas medições, nós utilizamos técnicas de MCP, medir, correlacionar e predizer. Eu estou medindo com a estação anemométrica, eu vou correlacionar essa série com alguma série de modelo de mesoscala, algum WRF, um ERA5, e que tem séries para trás, né, de 30 a 20 anos para trás, e a partir disso eu vou fazer uma correlação entre os dados. E aí eu posso utilizar vários modelos de machine learning, e aí vai me prever essa série sintética no ponto da estação, e depois disso eu vou fazer uma extrapolação horizontal.
eu tenho aqui o ponto da estação medindo, eu tenho uma série de 20 anos e agora eu vou trazer essa série para os pontos dos aerogeradores. E nisso há incerteza. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, como nós fazemos isso? A gente faz os cálculos e agrega incertezas. Eu tenho incertezas de medição, eu tenho certezas nas correlações, eu tenho incertezas nas extrapolações, eu tenho as incertezas de longo prazo. Então, tudo isso vai agregando a incerteza. Porém, quanto mais eu meço, eu costumo brincar que uma medição anemométrica é igual a um relacionamento. Quanto mais você convive com a pessoa, mais ela se torna o quê? Previsível. Quanto mais você mede o vento, mais ele se torna o quê? Previsível. Então, quanto mais a gente medir, é necessário ter um certo grau de investimento, sim, mas o recurso naquela região vai se tornar previsível. E a gente consegue mitigar os riscos, as incertezas. Então, tendo isso pronto, a gente tem uma estimativa de produção de energia para 20 anos e é uma decisão estratégica, gerencial de diretoria. Muito Se legal. vai investir ou não no projeto. Muito legal. A gente vê que é uma incerteza que vai em cima de outra. Incerteza da medição, em cima da incerteza do cálculo, da correlação, da própria reanálise que é utilizada para fazer essa regressão ou o modelo de mesoscala, né? Sim. Então, é realmente uma complexidade muito grande para decidir onde vai instalar. E é justamente isso. A gente tem cada vez mais dados, é mais fácil a gente conseguir entender como é que é o nosso presente. E mesmo assim, mesmo a gente entendendo como é que é o nosso presente, quando a gente pensa no futuro, ele ainda tem incertezas pensando nessa mudança do nosso padrão climático. A gente acrescenta aí um novo grau de incerteza, né? Tem sempre um ponto a mais aí que a gente tem que considerar. Sim, é um risco. A previsão de ventos é um fator crucial para o sucesso das operações dos parques eólicos. Como vocês utilizam os dados meteorológicos para otimizar a geração e planejar as operações? Excelente pergunta, Ana. Então, a gente utiliza os dados de previsão da Climatempo, dos modelos. Nós fizemos um dashboard interno em Python ali, onde o time de manutenção tem acesso a essas previsões. Então, a gente deixou um pouco mais user-friendly, mais gráfico, para o usuário poder selecionar o site e olhar para 15 dias para frente como vai ser esse vento e como vai ser a chuva. Isso é essencial no planejamento da manutenção. Por quê? Primeiro, imagina comigo um técnico que precisa fazer uma termografia. Ele precisa fazer uma termografia de uma rede de média tensão, de um isolador. Para isso acontecer, o recurso tem que estar bastante elevado, a velocidade do vento tem que estar alta, a geração tem que estar alta, que é o momento que o equipamento elétrico em si vai estar sofrendo um estresse. É nesse momento que eu preciso ir com a câmera termográfica e fazer uma termografia e identificar como é que esse equipamento está se comportando. Para isso, para eu ser mais eficiente, eu preciso entender, ok, amanhã vai estar ventando mais ou menos? E mais, em qual período do dia, em qual janela do dia vai estar ventando mais? No caso da termografia, eu preciso estar ventando mais. Então, eu consigo me planejar nessa atividade de manutenção. Um outro ponto interessante é, por exemplo, atividades que envolvem grandes corretivos de aerogeradores, guindaste. Os guindastes, eles operam até determinada velocidade do vento. Com segurança, eles operam até determinada velocidade do vento. Então, a gente precisa dizer com certa precisão e acurácia como vai ser a velocidade do vento para daqui a 2, 3 dias, ou até uma semana. Porque você sabe que o guindaste, a operação ela é complexa e envolve alguns milhares de reais. Então, quanto mais assertivo nós formos na previsão e nesse planejamento da manutenção, melhor, vamos ser mais eficientes e produtivos. Um outro ponto é uma própria manutenção de um aerogerador ou manutenção de parada anual de subestação. Então, nós temos um time de planejamento de manutenção e eles consultam recorrentemente o perfil do vento e as previsões para poder dizer mais ou menos as datas que irão ocorrer as manutenções. Então, é tão crucial isso, importante, porque, observe, é remanejado várias empresas, várias pessoas, às vezes há 100, 200 pessoas envolvidas na atividade de parada de manutenção anual que dura 1, 2 dias. Sem eu ter uma assertividade no meu perfil do vento, no perfil de chuva, ou até mesmo nessa previsão de curto prazo, isso iria impactar tremendamente a atividade e iria acarretar em prejuízos, né? Pensa comigo, uma equipe de 10, 20, 50 pessoas parada diária, quanto isso custaria para a empresa? Então, é uma ferramenta fundamental a questão de nós, primeiro, entendermos o perfil do vento, sua sazonalidade, mas também entendermos essa previsão de curto prazo. Ela é essencial na eficiência das atividades de manutenção.
E até na parte também da segurança do próprio trabalhador, né? Quando a gente Perfeito. pensa na previsão de chuva, de raio, ter uma área de um parque eólico é uma área aberta e descampada, né? Normalmente é uma região que não tem muito como se abrigar. Entender se no próximo dia tem risco de chuva com raio, se vai mandar o pessoal para campo ou não, né? Entendo que também é um ponto de que vocês levam em consideração, né, nesse planejamento. Que é muita gente com muita antecedência para ser feito isso. Sim, e você mencionou um ponto muito interessante e importante. Atividades em aerogeradores são atividades em altura, e atividades em torres anemométricas, atividade em altura em ambientes abertos, elas só podem ocorrer se não houver níveis de descargas atmosféricas, né? Se não tiver alerta de raios. E nisso também a Climatempo é uma parceira, trazendo ali o SMAC, né, que é um monitoramento em tempo real de não só de descargas atmosféricas, mas também de queimadas, e isso é importante no nosso planejamento. Então, o nosso centro de operação, o COG, que fica aqui em São Paulo, 24/7 operando, sempre tem alguém olhando para isso e sempre balizando as decisões de campo, se está seguro ou não fazer atividade naquele momento. Na sua visão, quais são as oportunidades para melhorar as previsões e usar novas tecnologias, como inteligência artificial, para prever variabilidades climáticas específicas na região Nordeste? Bem, a questão de... A gente já pincelou um pouco sobre inteligência artificial, certo? Que é um grande campo, dentro dele está a questão do machine learning, e dentro do machine learning está as redes neurais. E aí que eu queria chegar. As redes neurais são modelos bastante robustos para poder ser utilizados juntamente com modelos numéricos, e isso pode, na minha opinião, ser casado para trazer mais previsões assertivas e precisas. Mas, de novo, a gente precisa de uma estrutura robusta, computacional, para poder rodar esses modelos, né? Então, se exige um investimento inicial, né, na questão da computação. Porém, cada dia mais, inclusive, na Econergia, nós temos utilizado redes neurais. Um dos tipos de redes neurais recorrentes, que é o LSTM, Long Short Term Memory, é uma rede neural muito utilizada em análise de time series, de séries temporais, e eu penso que casando essa utilização das redes neurais com modelos numéricos ou era 5, a gente consiga ter previsões mais assertivas, tá? E aí, adicionando isso, nós temos as medições locais, que é um fator a mais, né? Então, juntando essas três variáveis, eu acredito que é possível, de repente, fazer um downscaling e poder ter previsões mais assertivas ali no local. Porque eu tenho minha medição que é mais confiável do local, eu tenho informações satelitais de modelos, eu tenho uma ferramenta muito forte de machine learning, casando tudo isso, eu consigo cada dia melhorar essa minha previsão, tá bom? Legal tocar nesse tema, porque é um trabalho que a gente tem feito também aqui na Climatempo, interno de como que a gente faz uma previsão mais específica e mais direcionada para alguma região. A gente tem uma infinidade de modelos meteorológicos no mundo, né? Modelos desenvolvidos pela NOAA, pela NASA, pelo Centro Europeu, pelo Centro do Reino Unido, da Alemanha. A gente tem mais de 300 opções de modelos diferentes, rodados todos os dias com informações diferentes. E cada um é melhor para uma região específica, cada um tem uma correlação melhor com uma região específica, tem uma característica que realmente é melhor para alguma parte do globo. E você falou de reanálise, de linkar esses dados. Esse é um trabalho legal que a gente tem feito também aqui internamente já há alguns anos, de entender como é que é o padrão de chuva, de vento, de temperatura, de alguma micro-região específica e qual modelo que prevê melhor o tempo ali. Qual modelo consegue realmente descrever para a gente de forma mais precisa como é que vai ser a temperatura, a chuva amanhã, depois de amanhã, no outro dia, né? E para a gente conseguir fazer essa diferenciação. A gente sabe que o modelo que é calibrado para a região amazônica não pode ser melhor para a região do Rio Grande do Sul. A gente tem um clima que é muito diferente. E a modelagem ainda requer muitas adaptações, muitos cuidados, muita parametrização. Nem tudo é realmente fisicamente calculado, né, pelo modelo. Então é legal falar com você sobre isso, porque é um trabalho que a gente também tem feito do nosso lado aqui, de como que a gente faz uma previsão melhor e entende qual modelo é melhor
o seu parque, para a sua região. Qual que acerta melhor durante o mês de setembro, Sim. onde você está. Isso também muda ao longo do tempo. A gente sabe que os modelos eles vão se reconfigurando, a condição do tempo vai mudando. Tem algum que é melhor para o período seco, outro melhor para o período chuvoso, um vê melhor a chuva. Como é que a gente vai adaptando isso ao longo do tempo? É legal ver que a gente está num caminho que é muito cruzado, né? Ele é muito parecido, porque é o caminho que a gente também enxerga como o melhor nesse avanço para utilizar ferramentas que a gente já tem hoje para melhorar a previsão, para utilizar o que a gente tem de mais poderoso, da ferramenta que a gente tem de mais poderosa hoje. No futuro vão ter outras, né? Mas hoje para conseguir trazer uma previsão que seja o mais assertiva possível, a melhor previsão possível, chama de best forecast, né? Sim. Para os próximos dias, para as próximas semanas, e o que a gente consegue ter de ferramenta para usar aí de previsão. Sim. E um ponto importante que você mencionou é a questão da medição da temperatura também. Não só da velocidade do vento. Então, eu entendo que a velocidade do vento é um importante componente, digamos assim, é o core, porém a medição da temperatura, da pressão, da umidade e de preferência de uma precipitação pluviométrica, né? Isso serve como input para esses modelos. E não só um modelo em si específico, né? Mas às vezes casa-se os modelos e torna-se um ensemble de modelos que aí, dependendo da sazonalidade ali, da região, como você bem mencionou, ele é mais apropriado para aquele local. Sim. A gente falou muito também num papo ontem com o Bruno, da Isa Energia, sobre essa questão dos dados no setor, que ainda são muito particulares, são muito dados privados. Tá? A gente tem uma maior integração de dados entre o setor como um todo, porque a gente sabe que a chuva que cai no Piauí, que cai no Maranhão, ela também serve como condição inicial que vai impactar na previsão do vento no Ceará, do vento em Pernambuco. Então, ter uma integração de dados entre o setor em si é importante para a gente conseguir avançar um pouco mais. A gente sabe que tem muitos dados privados em pequenas empresas, ou grandes empresas, em regiões específicas, mas ainda falta uma certa integração entre isso tudo para a gente conseguir utilizar como sociedade mesmo e avançar com pesquisa, avançar com inovação e avançar com novas ferramentas para todo mundo melhorar junto essa questão. Então, até falando sobre isso com você, sobre dados em si, a gente consegue pensar nesse setor, também enxerga isso como parte importante, de avançar como um setor em que todo mundo se beneficia de ter mais dados e mais integrados? Sim, eu creio que isso já é um diálogo, né? Eu já participei também de alguns diálogos, inclusive com a EPE, disponibilizar essas informações para os agentes. É uma conversa, envolve negociações, né? Porque são dados e aí são dados, digamos, sensíveis de cada agente, mas eu creio que a gente consegue, sim, entrar numa negociação e no equilíbrio, em que a gente consiga, para um bem maior do setor, disponibilizar esses dados, nem que seja em média horária ou diária, por exemplo. A medição, ela é feita, data locker, em média, ele registra o dado a cada segundo, integraliza para 10 minutos, mas é possível a gente disponibilizar, por exemplo, esses dados horários ou diários, contanto que todos tenham acesso a todos os dados e consigam fazer esses estudos. Eu creio que todos iriam ganhar bastante. O setor como um todo iria ganhar, iria crescer, a gente ia conseguir ter um melhor mapeamento do recurso no território e até entender novas oportunidades. Sim. Eu creio que é salutar essa discussão e eu não vejo, pelo menos aqui na minha ótica, eu não vejo nenhum problema a gente pensar e discutir e ter uma solução que envolva um equilíbrio. Acho que é um caminho para o futuro, né? Um caminho que precisa ser trilhado e pensado e discutido agora, mas é um caminho que a gente vai ter que trilhar pensando em como que a gente faz com que tudo seja um pouco mais integrado para a gente ter esse ganho em eficiência em termos de previsão, de histórico e de possibilidade de como, você falou, né, mapear realmente o nosso presente para entender o nosso futuro. Crescente frequência dos eventos extremos, como secas prolongadas ou mudanças nos padrões de ventos, o que tem sido feito para tornar as operações eólicas mais resilientes no Nordeste? Primeiro, um monitoramento mais eficiente. Então, a gente precisa medir o que está acontecendo. Se eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Então, eu preciso medir ou aumentar essa cobertura de medição, certo? Então, ter medições mais assertivas e acuradas. Em segundo lugar, utilizar, como nós já mencionamos, esse background de modelos que estão sendo disponibilizados de inteligência artificial.
Uma equipe competente faz muita diferença, uma equipe de engenharia, de operação e manutenção, um centro de operação, eu acredito que é bastante importante, porque tudo isso está linkado com a operação do ativo em si. E as mudanças climáticas, as condições climáticas do local, elas vão impactar na operação e na manutenção. Então, juntando todas essas variáveis, eu acredito que é possível trazer uma operação e manutenção assertiva para o ativo. Iniciativas como aerogeradores adaptados a regiões específicas ou sistemas de monitoramento em tempo real são grandes avanços. Você pode nos contar mais sobre essas tecnologias e como elas contribuem para a eficiência e segurança operacional? Sim, é uma pergunta muito importante. Inicialmente, se a gente for olhar um pouco para o passado, para a história de como a energia eólica se desenvolveu no Brasil, as primeiras máquinas que vieram para cá, os aerogeradores, eram máquinas que foram desenvolvidas e mais adaptadas ao mercado europeu, certo? Então, a maioria dos fabricantes do mercado europeu, um outro fabricante ali norte-americano, mas as máquinas elas foram pensadas, desenvolvidas e desenhadas e projetadas para o regime de vento do mercado europeu, do mercado norte-americano e agora o mercado chinês. E essas máquinas estavam sendo instaladas aqui no Brasil, com um regime de vento pouco diferente. O Nordeste brasileiro, você sabe, um vento mais unidirecional, um pouco mais constante, considerado um dos melhores recursos do mundo. Então, o Nordeste brasileiro. E aí, o que acontece? Com a evolução tecnológica, crescimento do mercado, os fabricantes e também os players começaram a olhar com mais carinho e cuidado para essa questão de qual máquina ela é mais adequada para o vento dessa região. Então, nós começamos a medir mais o vento, tem a questão também de fazer estudos, que é MLA, que é Mechanical Load Analysis, que são estudos de carga da máquina naquele regime de vento. A gente também, às vezes, instala uma estação meteorológica ali no início do projeto para validar a curva de potência do aerogerador. Então, assim, os fabricantes eles têm olhado em mais detalhe para o vento do Brasil, até para ser mais eficiente e produtivo. Então, cada dia que se passa, as máquinas estão com maiores alturas, né? Antes nós começamos ali com aerogeradores de 50 metros, 60 metros de altura, e agora há projetos aí 120 metros de altura, 150 metros de altura, e com rotores maiores, que quanto maior o rotor, maior a área que eu consigo varrer essa área maior para poder extrair o potencial do recurso eólico. Então, os fabricantes eles têm olhado com atenção, no meu ponto de vista, para a questão do regime de ventos aqui no Brasil e tentado adaptar ou desenvolver novas tecnologias que atendam a esse regime para extrair o melhor recurso e a máquina ser mais eficiente. Legal. O vento no Nordeste ele é realmente bastante estável, em geral é estável, né? O vento sempre de leste, basicamente, né? Por conta do nosso sistema de circulação atmosférica oceânica que impacta na região. E é realmente uma questão muito diferente de outras regiões, da Alemanha, de como é que é o vento no oceano. Eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre como que a gente tem que desenvolver realmente projetos e aerogeradores específicos para o nosso regime de ventos. Será que ele tem uma questão de otimização do recurso na intensidade que a gente tem aqui no nosso vento? Numa direção única? Pensar que a gente tem... Acho que é relativamente recente, né? Algumas décadas só de energia eólica sendo extraída aqui na região Nordeste. Sim. Mas que isso tem que ir melhorando, né? A cada década, a cada novo ano, para a gente ter essa forma de gerar energia realmente mais eficiente e adequada que a gente tem. Que é uma costa gigante, uma região enorme, com potencial muito grande, e que tendo aqui os melhores aerogeradores ou o melhor... a melhor máquina em si, né, para fazer essa extração, a gente consegue ter até um ganho de eficiência. E sempre que a gente fala de ganho de eficiência, a gente fala em sustentabilidade, né, o que está muito linkado. Como é que a gente consegue tornar toda a operação mais sustentável? Ela sendo o mais eficiente possível, e isso vai desse início também, da própria máquina que é comprada e instalada. Sim. Eu creio, Ana, agora é uma percepção mais pessoal, que daqui a alguns anos, não muito distante, a gente vai começar a ver repotencialização de parques aqui no Brasil. Substituição de máquinas que já estão um pouco obsoletas, por máquinas mais eficientes, mais tecnológicas,
e que elas por si só vão buscar essa eficiência. Máquinas com alturas maiores, como nós tínhamos comentado. Então, é bem provável que a gente comece a ver em alguns projetos essa repotencialização. Então, substituição de máquinas menores por máquinas maiores. Eu tenho mais quantidade de máquinas menores, agora eu vou ter menores quantidades de máquinas maiores. E até um ponto de como que a gente faz esse ciclo completo de algum parque, né? Essas regiões em que já foram instalados parques há 20, 30 anos, que tem aerogeradores menores, mais baixos, eventualmente esse ciclo de vida, né, do parque, ele tem um fim. E esse ponto que você comentou de trocar, e se a gente trocar, né, essas pás, trocar em si a estrutura por uma estrutura que seja melhor. A gente não abre o impacto em outra região, a gente utiliza uma região que já estava sendo destinada a isso e dá um novo uso, né? Dá um novo uso para aquele parque com uma eficiência melhor, com uma geração melhor, com um produto que no final volta para a gente de uma forma melhor. Ângelo, o ONS tem adotado medidas para garantir a segurança do sistema elétrico, incluindo a limitação no despacho de energia eólica e solar. No entanto, isso também tem trazido desafios para o setor, especialmente no planejamento e na previsibilidade da geração. Como a Ecoenergia tem lidado com esse cenário e quais são as estratégias que estão sendo adotadas agora para conseguir lidar e minimizar os impactos? Perfeito. É um tema bastante quente e desafiador para os players, principalmente de energia eólica e solar. É um tema que se tornou bastante em pauta e vigente a partir do apagão que aconteceu em agosto de 2023, quando o operador nacional resolveu, por questões, enfim, técnicas, limitar a geração eólica e solar. E é importante pontuar que nós temos sido um dos maiores impactados, um dos players mais impactados. Na contramão disso, ao mesmo tempo, nós temos sido um protagonista no diálogo com as instituições reguladoras. A gente tem sido um protagonista no diálogo com a AB Eólica, a Associação Brasileira de Energia Eólica, e a AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar, e também com os outros agentes. Então, o que eu posso te falar é que a Ecoenergia ela tem sido um player bastante atuante nesse tema, protagonista, buscando sempre o diálogo e uma solução justa, certo? Que possa, de repente, contornar algumas, digamos, imperfeições na regulação e aí poder ser mais justo com todos os agentes. Então, é isso que eu posso falar, que a Ecoenergia tem buscado um papel de protagonista nesse diálogo no mercado brasileiro. Legal. Bom, para encerrar, então, Ângelo, foi um prazer conversar com você, entender mais sobre os desafios e inovações que o setor de geração eólica e solar tem enfrentado nesses últimos anos. Muito obrigada por compartilhar com a gente suas visões e experiências também. Legal, eu que agradeço, foi um enorme prazer, Ana, de estar aqui e de compartilhar um pouco dos meus conhecimentos e experiência.